Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, queridas alunas. Na verdade, quase todas as alunas, não é isso? Com exceção de Matheus e Yuri. Espero que vocês estejam me ouvindo, espero que vocês estejam bem em suas digníssimas casas, evitando sair a todo custo, a não ser que seja muito, muito, muito necessário, tá bom? Isso vale para você também, viu, Giovana? Fiquem em casa. Esse vírus não é brincadeira. Vamos lá começar mais uma aula de filosofia. O tema dessa nossa aula são os filósofos empiristas. Vocês já tiveram acesso a algum material, mas aí a gente vai dar prosseguimento às aulas agora aqui de casa. Alguns professores optam por mostrarem o rosto. Eu sinto muito, mas no meu caso eu não mostrarei, porque a minha webcam tem até uma fitinha isolante, então não tem sentido um negócio desse, na verdade. Vocês vão ter que se contentar com minha belíssima e nada entediante voz, tá bom? Também é interessante que a gente pense nos dias de hoje, como que, ao mesmo tempo que vivemos num mundo altamente globalizado, conectado, onde praticamente nada escapa aos olhos de ninguém, e do nada, da noite para o dia, todos nós ficamos confinados, não é verdade? Por causa dessa mesma globalização que permite que esse fluxo ininterrupto de pessoas acabe causando esse tipo de fenômeno. No mínimo curioso que no mundo onde não há fronteiras estejamos todos presos dentro de nossas próprias residências. Fica aí a reflexão do mais você para esse dia. Dando então início ao nosso assunto, o empirismo. Como alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ler alguns textos, a gente vai ver o pensamento de alguns desses filósofos que compuseram esse vasto campo, nem um pouco homogêneo, do pensamento filosófico ocidental. A gente tem sempre que lembrar disso com bastante ênfase. A filosofia que a gente vê, em maioria, tanto no nosso ensino médio, na graduação, na pós-graduação, ela é hegemonicamente uma filosofia ocidental. Ela é feita no Ocidente. Ela é feita por filósofos e filósofas ocidentais. Ainda nos falta muito, embora, de novo, a gente viva num mundo globalizado, ainda nos falta esse contato global com a filosofia que venha do leste, que venha do Oriente. Seja filosofia chinesa, filosofia russa, filosofia coreana. A gente vê, claro, o K-pop chega aqui sim pra gente, mas a gente não vê esse intercâmbio de ideias tão frequente quando a gente fala, por exemplo, de filosofia. A nossa filosofia continua sendo algo bastante ocidental, bastante europeu, bastante centrado aqui em nós mesmos, tá bom? Então vamos lá. Nós temos essa pintura, a imagem não é a melhor das imagens, mas acho que dá para a gente pelo menos visualizar os atores dessa imagem. Essa pintura, feita por Joseph Wright em 1768, ela retrata um pouco dessa experiência empirista que a gente vai ver nas aulas de hoje. A gente pode observar que os empiristas, um dos princípios do empirismo era exatamente testar todas as coisas através da experiência para poder verificar o que acontece depois dessas experiências. Aqui a gente tem o que? Aqui a gente tem um recipiente de vidro e que ele é tampado, e aqui a gente tem uma bomba de oxigênio, de ar, capaz de bombear ou retirar o oxigênio daqui, certo? E aqui a gente tem um pássaro dentro desse recipiente de vidro. É um experimento para ver o que acontece com o pássaro quando lhe é retirado o ar respirável, lhe é retirado todo o ar que nós respiramos. A gente percebe, claro, que algumas pessoas não gostam de ver esse experimento, mas na época era um experimento, digamos assim, válido. Estamos vendo que de fato resulta desse tipo de experiência, né? O pássaro morre, o pássaro esperneia, tem convulsões. O que será que acontece?
Já algumas pessoas aqui estão bem curiosas para observar o experimento que esse filósofo, esse cientista natural, estaria realizando. Os empiristas achavam isso, achavam que o conhecimento provinha exatamente dos fenômenos capazes da gente testar, experimentar, colocar a mão na massa e ver o que é que acontece. A maioria deles, tá bom? Isso é importante que a gente frise. A maioria dos filósofos empiristas partia desse ponto. Não quer dizer que todos os filósofos empiristas tenham a mesma característica. É isso que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, quais seriam as perguntas norteadoras do empirismo? De antemão, já peço desculpa, porque vocês me conhecem que normalmente eu tento, não que eu consiga, mas pelo menos eu tento fazer um slide um pouquinho mais bonitinho. Mas, devido a forças maiores do momento, a gente tem que nos esforçar mais um pouquinho para ser mais objetivos e não perder tanto tempo com fins estéticos. Em outras palavras, gente, eu lamento, mas eu não tenho tempo para isso agora, então por isso que o slide não está tão bonitinho, tá bom? Da próxima eu tento e falho miseravelmente de novo. A gente tem aqui as perguntas norteadoras do empirismo. Os empiristas se preocupavam em saber como é que nós conhecemos, o que é possível se conhecer, de onde vem o conhecimento, como é possível verificar o que é um conhecimento válido ou um conhecimento inválido. Em seguida, os empiristas também se ocupavam de tentar domar esse tipo de coisa. Existem ideias inatas. O que seriam ideias inatas? São ideias com as quais a gente já nascemos com elas. Seriam ideias que são próprias do ser humano e que já estariam na nossa cabeça, nas nossas cabeças, assim que nascemos. Ao passo que você nasce, você nasceria com essas ideias. Então, as ideias seriam inatas ou não? Nós nasceríamos com algumas ideias ou nós não nasceríamos com algumas ideias? A terceira pergunta seria: como chegamos a conclusões gerais a partir do particular? Vamos lembrar lá do Descartes. Descartes fala que para o conhecimento ser construído, a gente precisa dividir o problema em várias partes, para que, uma vez respondidas várias partes, possamos juntar e ter uma visão geral do que é o problema e do que é a solução. Porém, os empiristas vão colocar isso em xeque no sentido de perguntar: será que é realmente necessário conhecer as partes para conhecer o todo? Como é que a gente faz isso? Será que esse conhecimento digamos assim, válido? Em quarta posição aqui a gente tem uma pergunta do campo da ética, né? O que é o bem e o mal? Esse é um dos elementos básicos, se não mais básico, de toda a filosofia ética, do campo da ética, enquanto área da filosofia mesmo, de definir quais são os padrões de bem e mal. Toda a área da filosofia possui essas perguntas basilares. Se na estética a gente procura definir o que é o belo, o que é o feio, se na política a gente se preocupa, na filosofia política, em definir qual seria a boa política e qual seria a má política, né? Nesse sentido, a teoria política normativa. Na ética, a gente se preocupa em definir quais seriam os comportamentos morais dentro dos viés de bem e mal. O que é o bem, o que é o mal, o que seria uma boa ação, o que seria uma má ação. Em quinta posição, nós temos a pergunta: por que o ser humano vive em sociedade? Essa é outra pergunta que principalmente os contratualistas vão se preocupar. Essa pausa dramática aqui sou eu bebendo água. E o que legitima o poder político seria a sexta pergunta, que alguns dos nossos filósofos vão se colocar para tentar dar conta de toda essa problemática de por que o ser humano vive em sociedade e o que legitima certas formas de poder. Ok? Contexto histórico do empirismo. A gente viu anteriormente o quê? Que a ciência moderna, nos séculos 16 e 17, inseriu-se em um contexto de questionamento sobre os critérios e os métodos para a elaboração de um conhecimento verdadeiro. Por essa razão, o próprio processo de conhecer passou a ser investigado e discutido intensamente por boa parte dos principais filósofos.
Essa discussão concentrou-se entre os séculos 17 e 18, ou seja, a ciência tinha um problema epistemológico, né? Como nós vamos criar as bases do método, como conhecemos o que conhecemos. A gente vai ver depois isso mais a fundo. Vocês já leram aquele textinho do Johannes Hessen, né, sobre teoria do conhecimento, algumas questões mais aprofundadas. Basicamente é a gente tentar fazer um crivo do que é senso comum, do que é conhecimento científico, do que é filosofia, como separar, como considerar, como taxar, como levar em consideração o que o sujeito fala. A gente deve pensar antes de dizer se aquela pessoa está certa, está errada, se o que ela defende tem consistência ou não tem consistência. Recordemos então as duas principais vertentes que se destacaram nesse início de discussão filosófica. O racionalismo, né, que defendia basicamente o que? A tese de que minha Nossa Senhora, que defendia basicamente a tese de que o conhecimento obtido pela razão e fundamentalmente em seu uso lógico-dedutivo é mais confiável que aquele que se obtém pela experiência sensível, desqualificando o valor da experiência no processo de conhecer o quê? A verdade. Os racionalistas achavam que a experiência tinha seus limites. Já os empiristas consideravam um erro desqualificar totalmente a experiência com base na tese de que qualquer conhecimento se origina, em última análise, da experiência. Os empiristas iam na contramão dos racionalistas ao dizer que não é através da lógica que a gente conhece o mundo. Nós conhecemos o mundo através das experiências. Elas são primeiro do que a própria lógica. Algum tempo depois, em pleno iluminismo, ou na sua versão alemã, já que a gente vai falar também do filósofo alemão, em pleno Aufklärung, o filósofo alemão Immanuel Kant entraria nesse debate, realizando uma espécie de síntese das duas correntes em sua doutrina a priorista. Eu sei que vocês se apavoraram com o Kant, mas calma, ninguém aqui vai ler Crítica da Razão Pura até que se tenha segunda ordem. A gente tem aqui, para sintetizar esse contexto dessa época, esse quadro aí que chama A Menina com Chapéu Vermelho, né? De 1666 a 1667. Há uma discordância, não se sabe exatamente se esse quadro foi pintado em 66 ou 67 desse século. A gente tem o que nesse quadro? A gente tem pela primeira vez a valorização da percepção dos sentidos. O pintor teria traçado a imagem projetada na câmera escura e depois copiado o padrão de luzes e sombras, de forma a alcançar uma imagem fotográfica, fiel à impressão fornecida pela visão do próprio objeto. É como se, fazendo uma comparação, ele tivesse batido uma foto, utilizado o negativo e feito uma pintura em cima dela, tentando retratar o objeto com a maior fidedignidade possível, a maior justiça perante o objeto. Ao contrário de outras pinturas que a gente já viu anteriormente, que as pessoas têm sempre traços exagerados, alguns pontos a mais, outros a menos. Não havia uma preocupação, seja de quem é pintado, seja do pintor, do artista, de retratar a realidade, entre aspas, como ela é. Certo? Normalmente se tem o quê? Uma valorização dos traços para deixar o rosto mais harmonioso, para deixar o sujeito mais agradável, feliz, contente, bonito que seja. Porque aquilo ali é o retrato do sujeito que vai reverberar, sabe-se lá até quando. Então, nada mais justo do que deixar mais bonito. Seria o Photoshop do século XV, XVI, tá bom? Já que a gente não tinha um aplicativo, um programa de computador para fazer isso, se utilizava esse tipo de metodologia. A de pintar algumas coisas e de não pintar outras. Mas esse quadro tentou valorizar e repetir aquilo que era possível através de uma quase fotografia. Ou seja, se aproximar daquilo que o artista achava que era o real daquela imagem. Ok, gente? Ideias inatas. O que seriam ideias inatas? A gente já falou brevemente sobre elas, né? No início do debate esteve vinculado o que? O pensamento do René Descartes,
primeiro e principal expoente do quê? Do racionalismo moderno. O filósofo francês dizia que o verdadeiro conhecimento das coisas externas devia ser conseguido por meio do trabalho lógico-dedutivo da mente, ou seja, a partir de uma ideia evidente e certa, a partir de uma ideia evidente e certa, poderiam ser deduzidas outras sucessivamente. Um dos principais argumentos de Descartes é o quê? Para justificar essa concepção, era a sua suposição a respeito da existência das ideias fundadoras do conhecimento, as chamadas ideias inatas. Trata-se do quê? De ideias que teriam nascido com o sujeito pensante e que, por isso, dispensariam a percepção de um objeto exterior para que se formassem no seu pensamento. Quais seriam os exemplos disso, professor? Os conceitos matemáticos, a noção de Deus, seriam o quê? Exemplos dessas ideias inatas, segundo Descartes. Segundo Descartes, nós nasceríamos com essas percepções, com essas ideias, com essas imagens, as percepções não é o termo correto, com essas ideias, com essas imagens, com essas concepções de ideias prontas que já estavam na nossa cabeça. A própria lógica matemática e a imagem do divino seriam algumas delas. O Descartes não era o primeiro a defender isso. A gente já viu outros autores defendendo isso indiretamente. Quais seriam? Platão e Santo Agostinho, né? Platão lá na Grécia Antiga e Santo Agostinho na época medieval, com a ascensão da filosofia cristã hegemônica antes do Renascimento e antes do próprio Iluminismo e das ideias racionalistas e empiristas. Acontece que essas ideias inatas elas não foram muito bem vistas pelos empiristas. Houve uma verdadeira reação para conter isso. Alguns pensadores passaram a defender justamente a tese oposta, a de que o processo do conhecimento depende sempre da experiência e dos sentidos, pelo menos como ponto de partida, e em sua origem última, e que se consequentemente não existiriam ideias inatas. Assim, surgiram diversas doutrinas modernas empiristas, né, a palavra que vem do grego empiria, que significa o quê? Experiência. Entre os principais defensores de gnosiologias empiristas encontram-se Aristóteles, lá na Antiguidade, São Tomás de Aquino, na Idade Média, além de pensadores que estudaremos agora em seguida. Ou seja, as ideias racionalistas diziam que nós tínhamos ideias inatas. Os empiristas vão dizer, não é bem assim não. A experiência vem antes. Consequentemente, não existiriam o quê? Ideias inatas, a priori. Ok, gente? Mas onde é que surge esse tal de empirismo, professor? Pelo amor de Deus, eu não tô entendendo de onde é que você está falando. Bora lá. A gente está falando aqui, do continente europeu, tá bom? A gente tem aqui o continente europeu e a gente tem essa ilha aqui, essas ilhas, melhor dizendo, um conjunto de ilhas que a gente pode ver melhor ampliada aqui, chamadas Ilhas Britânicas. Aqui a gente tem a ilha da Irlanda e aqui a gente tem as Ilhas Britânicas. Esse em mais escuro, essa região pintada com verde mais escuro, convencionou-se chamar de Inglaterra. Essa porção mais clara convencionou-se chamar de Escócia. Essa porção mais clara a gente chama de País de Gales. E aqui, nessa pontinha aqui, a gente chama de Irlanda do Norte. Esse grupo de países atualmente compõe o Reino Unido. Tá bom, gente? O empirismo ele vai se desenvolver principalmente em solo britânico. São as Ilhas Britânicas. O empirismo vai surgir e se desenvolver principalmente em solo britânico, embora depois ele vá aparecer na França, depois ele vai aparecer na Alemanha, na Prússia. Atualmente esse país aqui é a Polônia, mas uma grande região daqui já foi o que depois originou a própria Alemanha, que era a Prússia. Na Áustria, na Espanha, na Itália,
Portugal, Dinamarca, Holanda, Países Baixos, Suécia, Noruega, Finlândia, por aí vai. Todos os países da Europa Ocidental, principalmente, essa região aqui, serão influenciados pelos filósofos empiristas, tá bom? O palco inicial, portanto, ocorreu durante o século XVII nas Ilhas Britânicas, notadamente na Inglaterra, essa porção aqui, verde escura, como eu já falei, onde a filosofia se afasta do padrão especulativo cartesiano e se lança cada vez mais ao concreto, à experiência, à ciência.